Padre, tem uma freira na minha diocese que organiza cursos de Reiki. O que a igreja fala sobre isso? Então, não sei se todos estão ao corrente, mas agora tem uma moda de uma terapia alternativa que se chama Reiki. Tem no mundo em que vivemos, tem cada vez mais essas terapias alternativas. Quando você ouve o nome terapia alternativa, já deve nascer no seu coração um sinal de aviso. Olho, vá com cuidado. O que significa que uma terapia é alternativa? Significa que não tem explicação científica, que é uma coisa que você precisa ter uma certa fé, que a ciência não sabe explicar a eficácia daquela terapia. Infelizmente, a grandíssima maioria das terapias alternativas acaba por ser uma forma de magia branca. O que é a magia branca? É a invocação de forças, tecnicamente se diz preternaturais, ou seja, forças que estão para além das forças criadas, forças espirituais, para pedir a essas forças ajuda. Nesse caso, de uma terapia, a cura física, curar uma doença. E qual é o problema, Padre? O problema é que quando você recorre a essas forças para pedir a cura do seu câncer, ou para ter um filho, ou para curar uma doença sem cura médica, você está confiando nessas forças, você está esperando dessas forças a sua salvação, a sua ajuda. Você está abrindo o coração para a ação dessas entidades espirituais que não são Deus. Está vendo qual é o problema? Você está dizendo para Jesus e para Maria: Jesus, você não consegue curar o meu câncer. Os sacramentos que você deixou à sua igreja, ontem o padre Anderson falava do sacramento da unção dos doentes, não resolve os meus problemas. Quem resolve os meus problemas é o Reiki, ou são os curandeiros. Está vendo? Espiritualmente é uma espécie de adultério espiritual. Você abandona o Deus, Criador do céu e da terra, e recorre a outras forças para pedir ajuda. Este pecado é um pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus. O Antigo Testamento, os profetas, insistiam muito nestes pecados de adivinhação e de magia, porque no tempo do povo de Israel, todos os outros povos que viviam ali perto praticavam muito estas coisas. E então Deus, através dos profetas, teve um grande esforço, e Moisés e antes, desde o início, de catequizar o povo para não invocar os mortos, não andar nos curandeiros. Estes pecados têm uma consequência diferente dos outros pecados. Todos os pecados ofendem a Deus. Essa é a parte mais grave e mais triste do pecado. Ofender o amor de todos os amores. Estes pecados em concreto implicam sempre, além de a ofensa a Deus, um certo pacto com essas forças das quais eu espero cura, ajuda. Você está abrindo o seu coração no Reiki eles invocam os mestres do Reiki, e são umas entidades espirituais. Você abre o coração, você espera deles, com a sua liberdade, você está dando permissão a essas entidades de entrar na sua vida e de curar a sua doença.
Imagine quem vai aproveitar essa brecha. Pense um pouco. O inimigo. E por isso, nos exorcismos, nestes anos, eu já tive vários casos de pessoas que praticavam Reiki, que depois acabaram ficando possessas. Normalmente quem anda no Reiki também anda em muitas outras coisas da nova era. Você acaba se contaminando, porque abriu o coração, pediu ajuda para o inimigo, que sempre vem, como diz São Paulo, vestido de anjo de luz. O demônio vem vestido de anjo de luz. Parece bom, mas não é bom. Se você conhecesse bem a Bíblia e o catecismo, não caía no Reiki. Há alguns anos atrás, a Conferência dos Bispos dos Estados Unidos, do Norte da América, publicou um documento explicando os perigos e a maldade do Reiki, que eu também traduzi para português e está disponível no meu site. Uma nota doutrinal sobre o Reiki. Porque o que estava acontecendo nas casas católicas de retiros, nos colégios católicos de retiros, estava entrando o Reiki. Imagine os consagrados, padres, freiras, trabalhando para o inimigo, dando cursos de Reiki. É uma abominação. É uma abominação. Os consagrados são servos de Jesus e de Maria, não do inimigo. Então, praticar o Reiki é pecado, abre o seu coração à ação diabólica de uma maneira extraordinária. Hoje tem muitas outras coisas com outros nomes, mas que no fim são sempre o mesmo problema, né? Lá na Europa tem a prana-terapia, tem muitas outras, sobretudo inspiradas em religiões orientais, da Índia, etc. Muitas vezes, também tem aqui a gente que perguntava sobre o yoga. Padre, lá na minha paróquia, lá no colégio, lá na Europa também é um problema. O yoga tem problema, padre? Tem problema. Se você for na Índia e disser, na cabeça da maioria das pessoas, o yoga é simplesmente uma técnica de relaxamento, uma espécie de ginástica. Mas, será que é apenas isso? A palavra yoga significa literalmente união. E a pergunta seria, união com quem? O yoga faz parte de uma religião que se chama hinduísmo. Se você for na Índia e disser para um hindu que o yoga é apenas uma técnica de relaxamento, ele ri na sua cara. Isso foi o que venderam para você. Foi a ideia que venderam para você, mas não corresponde à verdade. O yoga faz parte de uma religião e tem todo um significado espiritual, religioso. No yoga você invoca determinados mantras. Cuidado. Quem brinca com fogo, termina assim. Olho, meu irmão. E como eu dizia, um pouco como o Reiki, quem entra nessa onda, que hoje nos vem proposta em todos os mídias, sempre com uma aparente, isso não faz mal a nada, não tem problema, né? Acaba muito rapidamente se envolvendo no mundo da nova era. E acaba abandonando a sua fé católica. Conheço muitos casos práticos. Estou falando também por causa do yoga, tem muitos casos de pessoas que
ficaram com ataques diabólicos extraordinários. Não é tão frequente como o Reiki, mas... E por isso temos que ser prudentes. Mas eu tenho um pequeno livro que publiquei faz uns anos com a editora Canção Nova, Demônio, Exorcismo e Oração de Libertação e 40 questões. Aí eu falo muito destes temas: yoga, reiki, acupuntura, enneagrama. Então, se você quer dar uma olhada, se você está interessado, pode dar uma olhada. E tem muitos vídeos e pregações que eu falo nisso.